senhores presidentes das restantes comissões, caros colegas, para apreciar o orçamento para 2025 é necessariamente ter presente aquilo que já aconteceu no exercício deste mandato. Eu começaria até, porque estamos todos preocupados com os investimentos das forças de segurança nos próximos anos, nomeadamente no próximo ano, e com os valores que são anunciados, que todos, quase sem exceção, são de crescimento, quer em termos de investimento com pessoal, o que é natural, mas é impactante, consequência daquilo que foi a fixação do aumento do suplemento de risco, que era para 24, para 25 e já com projeção para 2026, mas recordava, por exemplo, no que dizia respeito ao orçamento de 2023, que o Razi já nos consagrou com um ano em que, de alguma forma, a atividade de intervenção das forças de segurança era mais necessária, a necessidade de melhoria das condições de trabalho dos próprios agentes e das forças de segurança era mais necessário, que esse mesmo orçamento de 2023, deixamos isto claro, teve uma execução no que diz respeito a investimentos na ordem dos 15% do que estava posteriormente revisto, porque se fôssemos ao orçamento inicial tinha sido 3%, e portanto a preocupação com que nós temos hoje a falar de investimento, e a Sra. Ministra aqui consagrou valores concretos, quer de projetos já em execução ou lançados já em 2024, quer principalmente em projeção para 2025, que são valores significativos relativamente àquilo que era a prática anterior. Mas diria mesmo, e falando do orçamento, porque é nesse sentido que nós aqui estamos, no conjunto de aumentos firmes e fixos de matérias que este orçamento consagra, que eu apenas falo disto para que a Sra. Ministra possa sublinhar publicamente essas matérias, já que são de tanta preocupação, e nós também comungamos dessa preocupação, dos aumentos que se verificam, quer do aumento de dotação orçamental para a segurança interna, que passa com um acréscimo de 17,2%, a parte de despesa com pessoal que aumenta 8,5%, a parte das associações humanitárias de bombeiros que sobe para já um valor de 4,6%, tudo isto valores significativos de maior aposta em tudo o que é a pasta da administração interna, tudo o que são as preocupações que nós temos relativamente a isso. Sendo certo que, e é também que é importante realçar, que a Sra. Ministra está aqui porque defende um programa de governo que foi sufragado nesta mesma Assembleia da República. Assumiu um compromisso que realizou de aprovar ou fazer aprovar, em consenso com as forças de segurança ou as entidades representativas dessas forças de segurança, um suplemento de risco que tem um impacto tremendo relativamente a isto, e é bom dizer que a Sra. Ministra demonstrou capacidade de realização nesta matéria, o que projeta, de alguma forma, uma grande abertura para as negociações, que já nos referenciou, também que começam ou recomeçam a partir de 6 de janeiro. E esta capacidade de realização e esta capacidade de diálogo são para nós o cartão de visita para a positividade com que nós queremos observar o orçamento para 2025, no qual, e é importante também realçar, em que a unidade especial de fronteiras que está aqui neste Parlamento não pode ser um joguete de alguma ideologia ou de alguma vontade pouco ponderada por parte das forças políticas que aqui estão. Se ela existe, ou a necessidade que foi preciso invocá-la, foi porque alguns, de uma forma imprudente e de alguma forma apressada, acabaram com o mecanismo que estava estabilizado do CEF. E é importante realçar isto porque foi isso que causou toda a modificação da forma de controle das fronteiras, que estava estabilizada, que era segura, que estava concretizada e que não tinha quaisquer tipo de reparos. Andámos quase durante 3 anos para encontrar uma solução relativamente a esta matéria. O Governo apresentou aqui uma proposta que, no geral, é uma proposta muito positiva, necessariamente pode ter alguns tipos de acertos, mas é, acima de tudo, algo que conta com a colaboração de uma força de segurança que já existe, ou com as duas forças de segurança que já existem, no caso, com a PSP e com a GNR, mas neste caso em particular, relativamente à PSP, porque é dela que emana esta mesma força. E eu diria, Sra. Ministra, à laia da pergunta, que expectativas tem que esta unidade especial de fronteiras possa vir a concretizar o papel que outros retiraram daquilo que já existia, uma estrutura, e necessariamente para responder aos desafios que temos, sabendo que estes desafios passam pelo facto de estarmos em Schengen, passam por uma alteração no controle maior das fronteiras, nomeadamente marítimas, e que passam também para garantir a segurança dentro do Estado português.
Há um ponto que não podemos deixar de realçar. A Sra. Ministra o referiu. Nós sublinhamos que é a questão do reconhecimento do papel das forças de segurança, no papel mais geral da segurança interna e do controle da segurança e das ditas, e hoje estão na voga, percepções de segurança. O reconhecimento que passa, não só por aquilo que já foi feito pelo Governo e como já referi, como passa pelas negociações que vai abrir, como passa também por uma proposta de lei que o Governo já entregou nesta Assembleia e que reconhece diretamente a necessidade de dar um peso especial, uma dimensão particular às forças de segurança. E refiro-me à proposta de lei que, de alguma forma, não agrava, mas consagra as penas e o respeito que é necessário para as forças de segurança. E também lhe perguntava a este propósito que expectativa é que o Governo tem relativamente a esta matéria. E, portanto, temos o Governo que já deu provas de diálogo, já mais do que provas de diálogo, deu provas de concretização, que tem um orçamento de valores bem mais elevados, não se limita à taxa de inflação, sobe significativamente em matéria de investimento nas despesas correntes, mas também em matéria de despesas de investimento, que está, de alguma forma, maniatado por um concurso de videovigilância e bodycams que está neste momento em segredo de justiça, está a ser julgado por força de uma impugnação que houve de concorrentes que importa, de alguma forma, esclarecer, mas, acima de tudo, importa não só às forças de segurança, fazemos aqui também a deriva para a questão dos bombeiros. É uma área relevante. Este Parlamento teve a oportunidade de já se debruçar sobre essa matéria. Há um diálogo que tem sido estabelecido por parte dos vários protagonistas nesta área. Há um diálogo que passa por encontrar melhores condições para os próprios bombeiros. Há um grupo de trabalho já constituído no âmbito do seu Ministério para esta matéria. Gostávamos de saber o que é que são as expectativas do Governo relativamente a este ponto, nomeadamente às conclusões desse mesmo grupo de trabalho, porque é dele que pode sair uma estratégia concreta, com decisões claras, que venham a beneficiar os nossos bombeiros e a possibilidade, de algum modo, poderem ser também eles reconhecidos para além das palavras. Todos nós, em situações difíceis, reconhecemos sempre o papel dos bombeiros, importa ir um pouco mais além relativamente a isto e saber com que é que esses mesmos protagonistas podem contar, não apenas e só na época de incêndios, mas acima de tudo na época do dia-a-dia. Temos variadíssimos problemas nesta área, problemas que foram herdados do passado, problemas estruturais que não têm sido de alguma forma cuidados ou mexidos por governos anteriores. Importa dar uma sapatada aqui, criar aqui novas oportunidades para que também os bombeiros sejam reconhecidos nesta tarefa, que disponham de meios, que tenham não só viaturas, mas também tenham condições nos seus próprios quartéis para poderem fazer funcionar aquilo que é uma máquina extraordinariamente relevante e que nós não queremos aqui reconhecer, porque, acima de tudo, é uma área que nós queremos prevenir. Mas se não pudermos prevenir, saibamos pelo menos que aqueles que são os protagonistas podem vir a intervir com uma dimensão de que todos nós lhe reconhecemos um estatuto particular na sociedade portuguesa. E por isso, Sra. Ministra, nesta nossa primeira intervenção, deixamos aqui o reconhecimento que este orçamento é um orçamento que reconhece, mas acima de tudo é um orçamento que precisa de ser executado na mesma onda e na mesma área, na mesma dimensão como tem sido até agora.